Bom, nós estamos aqui em mais um podcast aqui da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Regional Goiás e hoje nós estamos com uma visita aqui ilustre dos colegas da próxima diretoria que vão estar cuidando dos próximos 2 anos da nossa regional aqui no nosso estado. Eu queria então apresentá-los, eu queria que cada um se apresentasse, seu nome, onde você fez a formação e, e qual que é o seu papel na diretoria para que as pessoas possam conhecer. Começando por mim, então vamos lá. Bom, eu sou Arthur André Hartmann, assumi o cargo da diretoria como tesoureiro aqui da nossa regional, Goiás. E a minha formação acadêmica, me formei no ano de 2010 na Universidade Federal do Mato Grosso. Posteriormente, no ano de 2011 e 2012, fiz a minha residência de cirurgia geral na Santa Casa, aqui de Goiânia. E a minha formação da residência de cirurgia plástica foi no Instituto Dr. José Frota, em Fortaleza, Ceará. Retornei a Goiânia no ano de 2016, né, como membro especialista. E há 3 anos tive a aprovação da ascensão a membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Meu nome é Rodolfo Hartmann, sou médico cirurgião plástico. A formação minha foi na Universidade Federal do Mato Grosso, concluí em 2008. Fiz a residência de cirurgia geral aqui no Hospital das Clínicas, 2009, 2010. Posteriormente fui para o Rio de Janeiro, 11, 12, 13, retornei para Goiânia, fiz a residência no Hospital Federal da Lagoa, retornei a Goiânia no início de 2014, então aí praticamente 11 anos, né, que eu estou de volta. E vou assumir como secretário no biênio 2026-2027. Meu nome é Vernon de Freitas e fiz minha faculdade em Juiz de Fora, Federal de Juiz de Fora, e residência no Hospital Felício Roxo em Belo Horizonte. Em 1984 eu vim para Goiânia, estou até hoje. Vou assumir como cirurgião, como presidente da regional. Espero retribuir os votos que nós recebemos e agradecemos. Arthur, vou começar por você aqui que está pertinho, na sua opinião, qual que seria o maior desafio hoje do cirurgião plástico no Brasil? Bom, eu acho que, como se diz, a nossa especialidade está passando por um período de transição, e eu falo muito evolução, né? E principalmente, pelo menos a visão que eu tenho, de 5 anos para cá, vamos dizer assim, vamos usar a pandemia como um divisor de águas. Eu acho que eu vivenciei alguns anos antes e agora esse período pós, né? Um intervalo de 5 anos, a cirurgia plástica teve uma grande evolução e uma revolução, né? E é claro, a gente tem que saber usar isso né, da melhor maneira possível. E quando eu falo dessa evolução, tanto em relação à técnica cirúrgica, as tecnologias que realmente deu um grande avanço e a cada ano estão surgindo novos aparelhos, né? E associado a isso, a gente está tendo que se adaptar com a nova era, né? Não só da cirurgia plástica, mas eu falo da sociedade como um todo, principalmente relacionada às redes sociais, né? Então, todos nós temos que aprender, né, a lidar com as redes sociais e principalmente saber usá-la de uma forma sempre correta, uma forma ética, né? Então, eu acho que esse é o grande desafio, essa adaptação que a gente está tendo que ter desses últimos anos para cá. A minha opinião, eu acho que há 10 anos atrás, né, eu acho que o maior desafio do cirurgião plástico hoje é se inserir dentro da rede social, né, que hoje a gente pode dizer que a propaganda nossa está ali dentro, né? Eu jamais imaginaria que eu tô fazendo 17 anos de formado agora no final do ano, que eu ia passar, eu tô na faixa etária do meio, eu não imaginaria que o cirurgião plástico ia precisar entrar numa rede social
e divulgar o seu trabalho ali. A ideia que eu tinha 15, 20 anos atrás, quando eu entrei na faculdade em 2003, é que a gente ia fazer a residência, fazia faculdade, fazia residência, abrir o seu consultório e ia começar a atender, e automaticamente, aos poucos, né, você ia começar a ter um fluxo ali do seu consultório, mas a realidade que a gente tem hoje não é essa, né? Um ponto que o Arthur levantou importantíssimo é a gente usar a rede social de uma maneira ética. Né? Para isso existe um código de ética que eu acho que a gente, como vai estar ali no papel fiscalizador, né, a partir de 2026, 2027, está muito atento com isso, porque eu acho que a gente enfrenta. Você tem um cirurgião plástico novo que acabou de terminar. Você tem eu acho que eu e o Arthur já estamos ali na região do meio, tem uns anos. E tem a turma que já está lá com 25, 30 anos de formação. Eu acho que está todo mundo passando por esse período aí de adaptação. Mas eu acho que isso tem que ser conduzido de uma forma ética. Eu inclusive acho que um cirurgião que acabou de terminar a residência, o que ele quer? Ele quer operar, operar, operar. Todo mundo quer isso. Mas a gente sabe que você termina a residência, tudo é um passo a passo. Não adianta você atender, operar 10 pacientes por semana. Você não vai ter estrutura, você não vai ter bagagem para suportar tudo aquilo ali. Então, eu acho que o conhecimento seu ali, a sua formação continua, e muito depois da residência. A residência é o pontapé inicial. A gente, como médico, como cirurgião plástico, né, o Arthur falou de técnica, a medicina, ela evolui. Eu tinha um professor na faculdade que ele falava assim, o conhecimento médico dobra a cada 4 anos. Ele usava o exemplo assim, Rodolfo, se eu sofrer um coma agora, dormir durante 4 anos, 4 anos depois você vai deixar de ser médico. O conhecimento vai evoluir tanto que você vai ficar para trás. Então, como a gente sempre estuda, está sempre estudando, né? A formação nossa, a residência é um pontapé inicial. Você terminou a residência, você ainda vai aprender muito. Né? Não só, né, na questão científica, mas na questão do mercado. Né? Eu acho que é desafiador e a gente está sempre aprendendo. Acho que independentemente do período que a gente tem, a gente está sempre evoluindo. Se eu puder, como se diz, complementar ainda um algo a mais, como sociedade, eu acho que um papel fundamental que a gente tem é de informar a população, né? E aí para isso tem as redes sociais. Infelizmente, né, hoje a gente tem a rede social, em muitas das situações, quando ela é usada de uma forma errada, né, em vez de trazer informação, né, ela faz mais confundir a população, né? E aí às vezes é o momento que o leigo procura uma pessoa não capacitada para fazer um determinado procedimento, e é onde acontecem os problemas. Então nós, como cirurgiões plásticos, como sociedade, a gente tem que se posicionar, né, e levantar mesmo essa bandeira de informar né, as pessoas, informar a população, né, sobre a nossa capacidade, sobre a nossa formação, né, para até evitar, né, que pessoas, né, leigas, né, acabam se confundindo pelas redes sociais e evitar problemas que a gente sabe que, né, vez ou outra a gente até recebe no consultório, às vezes em hospitais, né, pessoas que vão fazer procedimentos cirúrgicos, né, com pessoas que não têm a bagagem técnica, científica, estrutura, né, do local, né? Então, eu acho que esse é um papel fundamental que a gente tem como sociedade. Eu vejo nesses 40 anos que eu trabalho que cada vez mais nós temos um papel fundamental na sociedade, principalmente as regionais e os representantes das regionais. A grande quantidade de cirurgião plástico sendo formado, serviços despreparados. A ideia que cirurgião plástico tem glamour, tem que andar expondo para todo quanto é lado. As mídias sociais, eu acredito que seja uma faca de 2 gumes. Quem muito publica acaba fazendo coisas erradas. E os serviços de justiça nesse país, olha isso tudo na hora de julgar um colega pelo procedimento que ele fez. E as propagandas milagrosas, os resultados milagrosos.
E nossa função na sociedade é orientar esses colegas que a cirurgia plástica ela não acontece de uma hora para outra. É uma ascensão lenta, é uma escada que você tem que subir um degrau a cada vez. A gente vê técnicas milagrosas por aí que no outro dia ninguém mais está usando. Então a gente tem visto isso no passar desses anos todos, colegas fazendo coisas que ele fala que vai resolver e as técnicas às vezes não são reprodutíveis. A longo prazo, esses resultados deixam a desejar e a gente tem que ser um pouquinho mais comedido na, na propagação e na divulgação dos nossos procedimentos. Então, eu acho um pouco preocupante o futuro da cirurgia plástica com a invasão de não cirurgiões plásticos. O nosso colega residente, cirurgião plástico, ele leva 6 anos de formação depois da faculdade e tem gente que não fez um dia de residência, nem consultou nada e começa a fazer resultados que ele apregoa milagroso. A gente se sente até retraído na profissão quando vê esses casos. Mas o futuro mostra que a realidade não é bem essa. Então, a nossa função na sociedade, como presidente, secretário, tesoureiro, é chamar esse pessoal e orientar os cirurgiões plásticos. Os outros é coisa do CRM, quando não é do CRM, é da polícia. Interessante você falou aqui, Rodolfo. Uhum. Anteriormente, a média que um livro se atualizava era de 4 a 5 anos. Hoje em dia, com o acesso acelerado que nós temos às revistas internacionais, a atualização ela é trimestral. Então, as técnicas, você vê que elas avançam de uma forma tão grande. Por exemplo, rinoplastia começou de uma forma, veio a rinoplastia estruturada, aí veio a rinoplastia preservadora, aí juntou tudo dentro de uma rinoplastia híbrida para poder trazer um resultado mais adequado e mais satisfatório. E a gente sabe que isso tudo é uma evolução que é trabalhada do dia a dia. Uhum. Uma das coisas que vocês falaram que eu acho que é muito importante é que, veja bem, quando eu pego o Google, ele é um baseado, é um compilado de informações. Todo mundo pode colocar uma informação ali numa página, o Google vai aplicar ela. De acordo com as visualizações, aquela informação vai aparecer ou não. Isso não quer dizer que aquela informação é verdadeira. Sim. Isso não quer dizer que essa informação é científica, mas é a que foi mais visitada. Quando a gente pega, por exemplo, a mesma inteligência artificial, dependendo da forma que você pergunta, ela vai trazer os dados muitas vezes baseado numa amostra enviesada que não é científica. E isso traz muita confusão para os pacientes em relação a isso. O que eu vejo e que eu acho que é um desafio para o cirurgião plástico brasileiro, olha, nós estamos falando da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, uma sociedade respeitada no mundo inteiro porque formam cirurgiões plásticos que são respeitados no mundo inteiro. Não, são 12 anos de formação, não é um cursinho de final de semana, nem é uma cirurgia de final de semana que o cara inventa de fazer e tá tudo certo. É que os próprios colegas que deveriam estar nas mídias falando sobre aquilo que é real, eles não estão lá. E às vezes, porque tem o cara que é antiético, tem o cara que nem é da área falando sobre isso, o que ecoa na população é, às vezes, uma técnica que não vai ter resultado nenhum, é, às vezes, a presença de um profissional que nem tinha que estar falando sobre aquilo, porque ele não é perito naquilo, ele não tem experiência naquilo, ele não fez especialização daquilo, mas ele quer falar daquilo porque ele se sente na vontade, mas, infelizmente, o que a gente vê, que o Dr. Vernon falou, eu falo, no meu consultório, toda semana, chega uma complicação de face. É necrose, é infecção, é uma lesão nervosa. Toda semana chega isso de profissionais que se auto-intitularam capacitados para isso, fazem isso normalmente em lugares inadequados, porque não é dentro do hospital, faz isso de qualquer forma, e muitas vezes num ambiente inadequado, em finais de semana onde não tem uma fiscalização. Então, essa é a realidade que a gente vive hoje e esses são os desafios que nós temos. Então, assim, eu acredito muito que nós, como cirurgiões plásticos, nós temos o poder, dentro do nosso Instagram, de estar educando a população para mostrar o que é real. A gente sabe, e a gente vê, por exemplo, às vezes eu pego lá um cara da Coreia mostrando um vídeo, aí você vai ver o vídeo, põe a mulher,
aí põe operando outra mulher e depois o resultado final é outra pessoa. E aí confunde, porque você imagina o leigo tá vendo aquilo, a pessoa tá vendo, ela tá acreditando que ela pode ter um resultado daquele. Fugindo daquilo que é o real, que é o verdadeiro. Então, sem dúvida nenhuma, acho que um dos grandes desafios que nós temos hoje é a mídia social, ela é uma ferramenta, a rede social é uma ferramenta que nós precisamos utilizar para educar a população, para poder romper essas barreiras, para que ele possa compreender o que é a cirurgia plástica. Nós estamos falando de cirurgiões plásticos no Brasil inteiro, que são extremamente bem formados, tá? Não são pessoas que se aventuraram a fazer isso e que muitas vezes até quando há algum tipo de complicação são colocadas como alguém incapacitado, alguém inabilitado, que a gente sabe que não é verdade, né? Compreendendo tudo isso que eu falei aqui, o que vocês acham que pode ser feito diferente na nossa regional para que haja essa participação maior dos nossos cirurgiões explicando coisas relacionadas à cirurgia plástica, mas obedecendo os princípios éticos, os valores, trazendo uma clareza maior para essa população? Excelente pergunta. A pergunta é ótima. Isso é um desafio, né? Acho que eu acho que isso aí vai ser vamos dizer assim, vai ser um desafio eterno. Nós vamos enfrentar tanto na gestão, as gestões sequentes também vão sempre enfrentar. Né? A gente estava falando antes, né? A ideia desse programa aqui que surgiu na sua gestão é sensacional. Isso aqui pode informar a população. A sociedade, né, dentro da Regional Goiás, ela vai ter um poder muito maior do que eu divulgar no meu Instagram pessoal, o Arthur no Instagram pessoal dele, né, você no seu. Isso aqui a gente poderia usar o espaço aqui que a gente tem dentro da Regional Goiás, né, e informar a população. A população não só do estado, a população do país todo. Né? A gente está aqui como a gente tem, né, o dever de informar o leigo, né, como vocês mesmos trouxeram já. O leigo acha que operar no final de semana sobre uma condição que não é, que a gente como médico sabe que não é adequada para ele, está tudo normal. Né? E a cada dia a gente vai pegar mais e mais complicações, né, dentro do nosso consultório médico. Então eu acho que a gente poderia usar esse espaço aqui que nós temos. A palavra, a gente tem vamos dizer assim, a gente está nessa posição, então a gente tem que usar o que nós temos a nosso favor. Então, na minha visão, uma das coisas que poderiam ser feitas é isso, é conscientizar, é informar, né, o que é certo e o que é errado. O leigo não sabe, a gente sabe. A gente hoje, como, vamos dizer assim, porta-voz da nossa regional, né? Se a gente pegar em números, hoje nós somos aproximadamente 300 aqui na nossa regional Goiás, e a nível Brasil nós estamos por volta de 7.000 cirurgiões plásticos, né? Eu acho que os números estão mais ou menos por aí, né? Então, assim, claro que a gente tem uma força, né? Principalmente quando a gente pega a nível Brasil, mas se a gente pegar também estatisticamente, os números estatísticos, eles são baixos, né? Mas a gente tem um poder de voz, tem um poder de influência, né? E se a gente jogar na nossa regional, que hoje nós somos na faixa de 300, né? Claro que é difícil da gente ter unanimidade, né? São pessoas diferentes, formações diferentes, né? Princípios diferentes, né? Mas a gente sempre parte do princípio que todo mundo tem uma boa índole, né? E que sempre a ideia é caminhar no sentido correto, na forma ética, né? Evidentemente que a gente nunca vai conseguir o 100%, né? Mas quanto mais a gente buscar, eu falo entre nós, os pares, né? Conscientizar que se a sociedade se fortalecer, todos nós vamos fortalecer. Né? Se a gente conseguir informar a população que nós temos a formação de 12 anos, né, no mínimo, né, que temos a capacidade de fazer X, Y, Z procedimentos, né, e se a gente conseguir a maior quantidade de colegas
falando, batendo nessa tecla, cada um utilizando a sua própria rede social, somado né, ao canal que a gente tem da própria sociedade, né? Eu acho que a gente realmente consegue levar essa informação. Óbvio, não vamos conseguir levar todo mundo, a toda a população. Mas isso é um trabalho meio que de formiguinha, como se diz, né? E como o Rodolfo comentou, é um desafio que você está passando por isso. Nós vamos passar nos próximos 2 anos. E as próximas gestões vão passar por isso também, né? Vão passar, com certeza. Eu vejo que a informação é tudo. A gente, dentro da sociedade, tem o dever de informar. Tanto, a gente começa a arrumar a casa da gente. Eu acredito, quanto mais a gente estuda, mais medo a gente tem. E a gente vê colegas aí que não têm estudo nenhum, preparo nenhum, fazendo coisas que ele não sabe o que vai acontecer depois com o paciente. Ele sabe fazer uma técnica que ele viu, não sabe, a gente não sabe aonde, mas complicação ele não sabe resolver, e efeitos adversos ele não sabe resolver, e os pacientes ficam perdidos aí na sociedade. Então, nossa primeira coisa é arrumar a nossa casa, trazer os colegas recém-formados, os colegas que não estão andando devidamente, porque a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica é um clube, como se fosse um clube. Eles têm regras, têm deveres e têm funções. Às vezes o colega começa a ignorar isso porque a mídia é voraz. Então, eu orientar os pacientes que operar com um médico que tem 10 mil seguidores, nem sempre o resultado dele é melhor do que o médico que não tem nem ou pouca rede social. Porque o paciente tem que ser operado com o médico preparado e não com o médico que tem seguidores. E a maioria dos pacientes, eu vi paciente ser operada por colegas com 10, tem impulsionadoras aí que tem essas mídias sociais, e o paciente foi operado e o resultado foi funesto. Depois cai na mão de nós mais antigos para tentar arrumar isso, como se nós fôssemos uns deuses que resolvessem tudo quanto é problema. Nem sempre pode ser resolvido. Então, orientação é a parte mais importante. Orientar os colegas nossos a arrumar a nossa casa e depois orientar os pacientes a procurarem sempre uma pessoa gabaritada, uma pessoa pertencente à sociedade, que tem RQE, tem a formação completa, e ver pacientes que ele também operou. Porque ninguém vai mostrar lá na mídia social os defeitos dele e as complicações. Só mostra as maravilhas. Então, o paciente tem que ser orientado, o colega tem que ser orientado, informação é tudo, mas temos que usar a mídia para o bem e não para as promoções. O Arthur falou uma coisa interessante, porque são 12 anos de formação. E não só 12 anos de formação. Quem é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, para ser membro especialista, porque nós temos uma formação aqui. Você, quando está terminando a residência, você entra como membro aspirante, você tem que fazer uma prova na sociedade para tirar o título de especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E a gente sabe que nem todo mundo consegue fazer isso. Ou seja, é mais uma diferenciação para quem é membro da sociedade. E depois ser membro titular também, que dá um grau de conhecimento científico bacana, melhor do que o que a média. Então, esse é um diferencial que a gente tem. A pergunta que eu faço para vocês é assim, mudando um pouquinho, é assim, por que você escolheu fazer cirurgia plástica? Né? Há tantos anos atrás, entraram na faculdade, o que despertou você a procurar essa área? Bom, a mim, eu falo que eu tive duas situações que se complementaram, vamos dizer assim, né? Uma delas, evidentemente, meu irmão está aqui do lado, 2 anos mais velho que eu, e na formação acadêmica, depois das residências, eles sempre mantendo essa diferença de 2 anos. E quando meu irmão passou para a prova de cirurgia plástica na residência, eu passei para a cirurgia geral. Então, assim, eu sempre eu sabia que eu queria a área cirúrgica, mas ainda não tinha a certeza, né, de qual subespecialidade dentro da área cirúrgica.
E evidentemente que o fato do meu irmão, né, ter entrado na cirurgia plástica, isso foi um grande diferencial para mim de influência em casa, literalmente falando, né? E a segunda situação que pesou muito foi fazer a diferença na vida das pessoas, né? Fazer a diferença de uma forma positiva. E a plástica, a gente tem duas grandes áreas, né? Claro que a que mais chama atenção é a área estética, né? Porém, a gente também tem uma outra área, um outro campo, que ele é ainda muito maior, muito mais vasto, que é a área, né, da reconstrução, né? Há pouco mesmo, vocês estavam fazendo um podcast sobre, né, a parte de reconstrução de mama, né, para pacientes que têm câncer de mama. Eu hoje, né, assim como o Rodolfo e o Dr. Vernon, a gente está lá no Hospital UGOL, né, na frente lá do serviço de queimaduras. Então, eu falo assim, essa é uma oportunidade que a gente tem e que eu visualizei isso lá na época da faculdade e na residência de cirurgia geral, que era uma área que a gente poderia fazer a diferença de forma positiva na vida das pessoas. Né? Pegar um paciente com câncer, pegar um paciente com uma queimadura, né? Estou usando esses exemplos, mas tem inúmeros outros, conseguir fazer um procedimento e devolver essa pessoa para a sociedade, devolver a autoestima dela no sentido de pelo menos ela conseguir conviver em sociedade, né? Voltar para casa, né? Na família, no trabalho. Eu acho que isso é o maior legado que a nossa especialidade tem. Esse eu acho que é o grande diferencial. E mesmo na área estética, quando a gente, né, que é o nosso dia a dia no consultório, às vezes quem está de fora, vamos dizer assim, do problema, ela não vê, ela não enxerga, né? Mas a pessoa que chega lá para a gente no consultório e ela está insatisfeita, seja com a mama, o formato, o tamanho, o volume, ou o abdômen, ou o que é que seja, ela não está feliz, né? Ela não está satisfeita consigo. Quando a gente consegue, né, fazer o procedimento e ela, né, voltar a se sentir bem, a se sentir feliz, eu acho que essa é a maior satisfação que a gente tem na profissão. Pelo menos essa é a minha visão. Bom, respondendo a pergunta aí, eu também, assim, desde que eu entrei na faculdade, eu sempre quis fazer área cirúrgica. A área cirúrgica sempre foi aquilo que me encantou, vamos dizer assim, né? Eu não me via fazendo outra coisa diferente que não fosse área cirúrgica. Não me via fazendo pediatria, nada contra, não me via sendo clínico. Eu acho que essa área cirúrgica, ela te dá uma capacidade de resolver. Pelo menos assim, você é a linha final, né? A área cirúrgica, assim, é fascinante, né? A questão da cirurgia plástica, eu acho que o ponto diferente que ela tem em relação às outras especialidades, sem dúvida nenhuma, é melhorar a autoestima, né? A capacidade que ela tem e a formação do cirurgião plástico, ela é muito completa. Você vê, você tem... Eu também... Falaram anteriormente, né? A gente não... Eu acho que não precisa nem dividir em cirurgia estética e cirurgia reparadora, né? Mas assim, eu acredito que a formação nossa é muito completa. É claro que cada um veio de um lugar e a gente aprendeu um pouco mais ali durante a sua formação, né? Vamos supor, um operou um pouco mais mão, o outro fez mais reconstrução de mama, o outro fez mais queimado na sua residência. Então, assim, eu acho que a área de abrangência da cirurgia plástica, outro fez mais trauma de face. Na nossa especialidade, eu acho assim, é fascinante. Você consegue abordar situações distintas, cirurgias muito diferentes uma da outra. E tudo bem que no consultório a gente parte muito mais para essa questão estética, né? Mas assim, o mercado de trabalho do cirurgião plástico ele é muito vasto, né? Ele é uma coisa assim, a gente mesmo é fascinante. O mercado é uma coisa, né? Se você sentar com uma pessoa que faz microcirurgia, ela vai contar, assim, ela vai contar coisas excepcionais. Se você contar com um cirurgião plástico que faz mão, ele também vai te contar coisas sensacionais. Então, eu acho que o que me fez eu fazer cirurgia plástica foi essa diversidade que ela oferece. Ó, essa pergunta sua me faz voltar muito tempo atrás. Na época, a cirurgia plástica não tinha um glamour que tinha hoje. Originalmente, lá em Juiz de Fora, minha família mexe muito com câncer, com oncologia. Primeiro hospital de oncologia de
câncer lá em Juiz de Fora foi do primo. E minha ideia eu ia fazer oncologia, cirurgia de cabeça e pescoço, retirada de câncer. Mas era a ideia de não conhecer a especialidade. O dia que eu frequentei a cadeira de cabeça e pescoço, eu assustei com isso. Falei, não é bem isso que eu quero fazer. É cirurgia, mas não é esse tipo de coisa. Aqueles tumores absurdos que naquela época, nos idos de 74, 75, 76, se fazia aquelas cirurgias radicais. Não tinha o estudo que tem hoje, a evolução hoje. E logo depois eu entrei eu fiz a matéria de cirurgia reparadora. Na época, o doutor Kleber Maurício, naquela época ainda passava filme de Super 8, a maioria não sabe nem o que é isso mais. Ele passou na primeira aula dele uma cirurgia de mama. Eu fiquei vidrado, falei, é isso aí que eu quero fazer. É pegar uma mama imensa de uma paciente corcunda, com aquele peso absurdo na frente do tórax, e fazer uma modelagem, uma coisa bonita daquela. Eu falei, isso daí. Muita gente quis desestimular, não, isso aí dá trabalho demais, é muito tempo de estudo, você não tem condição de fazer isso. E um passo atrás do outro, comecei a ajudá-lo. Depois que eu terminei, eu fui para Belo Horizonte, consegui entrar no Hospital Felício Roxo. Serviço lá é completo, queimado, bucomaxilofacial, estética, reparadora. O residente tem condição de ajudar a cirurgia e operar pacientes gratuitos que o serviço do hospital, a fundação tem. E assim que a gente foi crescendo e gostando da profissão. A gente vê que hoje, quando o meu chefe falou comigo, você não é que você queira fazer. Você tem que ter mão, você tem que ter habilidade. Você tem que levar o conhecimento da cabeça e do que você estuda para a sua mão. Se você não tiver essa habilidade, esqueça a cirurgia plástica. E o prazer que eu tive, que 6 meses depois ele falou, você não faz plástica se você não quiser. Você tem essa habilidade. E nós estamos aí até hoje. Foi isso que me fez entrar na cirurgia plástica. Com muita preocupação, com muito cuidado e com um pouco de frustração, que nem tudo a gente pode resolver. Né? Os serviços que a gente frequenta hoje tem muita limitação. Como chamou, os gestores nem sempre ajudam a gente. Tem limitação de material, tem limitação de um monte de coisa. Além das invasões da nossa profissão de pessoas não habilitadas. Isso tudo frustra bastante, tenho certeza que os mais antigos também podem falar dessa frustração, mas a gente está aí para continuar lutando e tentando vencer essa parte negativa da cirurgia plástica. Bom, dentro da formação do cirurgião plástico, e assim, é uma coisa que eu vi muito fora, né? Eu tive a oportunidade de fazer fellow fora, tudo. Hoje eu faço parte da comissão que organiza o Congresso americano. O americano, ele é muito prático. Você pode desenvolver a técnica que você quiser, tal, mas você tem que aplicar os princípios científicos para ela, para trazer evidências que realmente isso é fato e a gente tem que replicar isso. No Brasil, a gente não tem muito essa cultura. E isso é ruim para a gente. Eu fico pensando, nós somos uma sociedade extremamente forte, que tem uma influência fantástica, mas que, em geral, o cirurgião ele foge de fazer isso. Procura, muitas vezes, aparecer mais nas redes sociais, talvez porque se projeta em relação aos pacientes, procura, às vezes, quando vai apresentar, ele apresenta uma coisa, mas sem uma casuística mais fundamentada ou com análise estatística para mostrar alguma coisa que traga uma parte relevante, e muitas vezes nem fotos científicas não são colocadas, são fotos de Instagram que são colocadas lá, e acaba que isso atrapalha um pouquinho para a gente avaliar todo esse desenvolvimento, que muitos colegas do Brasil também são pioneiros. O que vocês pensam em relação a como ativar isso mais nos nossos cirurgiões, seja da nossa regional, seja do nosso país? Como que a gente pode trabalhar para
estimular para que esses colegas comecem a buscar isso? Bom, mais um grande desafio, né? Mais um grande desafio, porque é, a especialidade ela evolui, né, baseado sempre em estudo científico. Né? Isso não é só na plástica, mas em todas as áreas médicas, né? A área médica, que é a nossa área, sempre tem que ter um embasamento, né? Não é um Instagram que vai certificar a capacidade da pessoa, mas sim o estudo, o embasamento científico, né? E a gente só evolui, né, profissionalmente falando e como sociedade, né, tendo produção científica. Né? Claro que nem todos os colegas, ou acredito que até uma minoria, é que tem esse, vamos dizer assim, esse lado esse lado mais científico, né, mais acadêmico, vamos dizer assim, né? Claro, cada um tem sua realidade, cada um tem o seu perfil, questão de mercado de trabalho, outros mais a área acadêmica, mas pelo menos uma das ideias que a gente teve aí durante o período que a gente começou a conversar para montar a nossa, como se diz, a chapa para a pleitear a sociedade, a Regional Goiás, é, na medida do possível, claro, estimular os colegas da nossa regional, aqui, não só aqui, mas a nível Brasil, acho que nem você comentou, Fabiano, a SBCP nacional, ela é muito forte, né? A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica é uma das sociedades extremamente antiga, né? De várias décadas, tem um respeito muito grande, né? Fora do nosso país. E trazendo aqui para nossa regional, que é como se diz, né, faz parte, né, pertence, a gente realmente também aqui a gente tem muitos bons colegas, né, tanto tecnicamente como da parte científica, né, e eu acho que cabe a nós, né, estimular os nossos bons colegas, e realmente a gente tem muita gente boa aqui, eu falo, compartilhar o conhecimento, né, fazendo jornadas locais, regionais, né, estimular esses colegas a compartilhar os conhecimentos, que né, eu falo que quando a gente ensina, na verdade, como a gente está palestrando, a gente está mais aprendendo do que ensinando, né? E a gente compartilhar e fortalecer, como se diz, a ideia é todo mundo crescer junto, né? Crescer como pessoa, como profissional e como sociedade. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem um papel fundamental em tentar estimular os colegas, né, a trazer o que cada um tem de bom. Eu acho que uma das ideias que a gente teve foi até, e estendendo a uma ideia que você teve também agora, que foi sensacional. O prêmio do Dr. Vladimir, lá que eu vi que Rosalie mandou, isso é um estímulo para a produção Sim. científica. Né? Uma ideia que a gente teve foi assim, congresso regional, né? Abrir espaço para o colega goiano falar. Né? Eu acho que é uma maneira assim, dentro da regional Goiás, a gente tem cirurgiões que operam muito bem em mama, a gente tem cirurgiões que operam muito bem, fazem uma lipo muito bem, a gente tem, assim, em Goiás mesmo, a gente tem face, nariz, a gente tem, então, tentar desenvolver mecanismos, eu acho que jornadas e congressos aqui dentro é a melhor maneira disso, a gente fazer isso. Em primeiro lugar, abrir espaço para o colega daqui. Uma outra coisa que eu tinha no Rio, o Arthur tinha isso no Ceará, é abrir espaço para o residente. Né? Dentro do nosso congresso, estimular o residente, essa cultura. Né? Lá a gente premiava o residente do primeiro ano, o residente do segundo ano, o residente do terceiro ano. A gente era até forçado a apresentar um trabalho num congresso nosso, congresso regional. Era um espaço assim, até para ele entender, até, Fabiano, a importância dele querer ser membro especialista e a importância depois dele fazer uma prova para titular. Porque muitos param no caminho. Uhum. Muitos falam assim, não, eu quero abrir o meu consultório, eu quero estar com o meu consultório cheio, e essa parte científica vai ficando um pouco para trás. Né? Sendo que às vezes o cara tem um talento enorme,
poderia estar contribuindo, poderia estar dividindo o conhecimento e aprendendo, né? Que a gente como regional, a gente como sociedade, a gente tem que se unir, Uhum. né? O conhecimento ele foi feito para a gente passar um para o outro. Eu acho que é a melhor maneira da gente crescer como pessoa, como profissional e como sociedade. Sem dúvida, eu acho que fazer trabalho é uma coisa difícil, atrapalha um pouco a nossa vida profissional, e você tem que organizar, tem a casuística. Você vê, a gente vê colega aí apresentando trabalho para titular com 50 casos, 20 casos. A gente não sabe se isso aí tem algum futuro, alguma parte de habilidade dele, alguma parte científica na coisa. Na minha época, a sociedade exigia mais. Meu trabalho levou 12 anos para ser feito. 870 casos que eu fiz do meu trabalho, que eu fiz prova para titular em 98. Então, eu acho que estimular os colegas da regional a fazer trabalho que é difícil, apresentar casos, trazer ele para a nossa regional e pedir para falar o que ele está fazendo, porque ele trouxe uma bagagem da residência dele. E aqui ele desenvolve a parte profissional dele, vê as dificuldades, vê o que ele inovou na técnica. Não é a técnica dele. Aquilo ele trouxe e apresentou algumas contribuições às técnicas. Não tem que dar o nome dele para a técnica. A cirurgia de mama, grande parte resolve a Pitangui. Pitangui fez o apanhado de técnica e fez a dele. Você pode estar contribuindo com as dificuldades que você tem e fazer coisa melhor que algum colega não teve esse estudo, não teve acesso às suas informações. Então, trazer o colega para falar com a gente, fazer um trabalho e falar alguma coisa num evento só nosso, regional, viu? Até colegas das adjacências. Brasília gosta muito de vir a Goiânia, o pessoal do Mato Grosso vem muito a Goiânia, viu? Então, a gente tem que estimular esse colega a botar para fora o que ele está fazendo no dia a dia. Isso aí é muito importante, essas técnicas, essas contribuições. Você falou que lá nos Estados Unidos vive de estatística. Será que você... Eu tenho até hoje, todo paciente que eu opero, eu tenho um caderno. Cada linha do caderno é o nome de um paciente, a idade, o que ele tinha, o que foi feito, o hospital, o tipo de anestesia e o anestesista. E a idade dele, quando ele foi feito. Então, eu tenho essa estatística. A última vez que eu fui rever os meus casos de mama, tinha 12 mil. Tudo quanto é tipo de mama. Um colega pediu uma vez, você tem estatística de quanto silicone você colocou e o volume deles? Tenho. Até 90, o máximo era 140 ml de silicone que você colocava no paciente. De 90 a 2010, a coisa explodiu e está voltando outra vez a diminuir e já está começando a aparecer as retiradas de próteses. Patologias à parte, os pacientes não querem. Nós estamos inventando outras técnicas, como fazer enxerto de gordura na mama. Então, isso aí tudo tem estatística. E tem cada um fazendo a sua técnica que ele tem que apresentar, porque a evolução da cirurgia plástica é você ensinar o que você aprendeu em outro lugar, fez a sua contribuição para o mais novo aprender. Então, eu acho que estimular essa parte, igual você mesmo fez agora, esse curso aí de dissecção de face e nariz, fazer reconstrução mamária. Lá no HGG, o Dr. Caluf fez a semana da reconstrução mamária. Depois nós tivemos a semana de fissura labial. Então, isso daí estimula muito o crescimento da nossa regional e do nosso conhecimento. Bom, em breve, agora a partir de 1º de janeiro, vocês assumem Nova direção. a Regional Goiás. Quais são as suas perspectivas, a sua visão para esses 2 anos de mandato? O que vocês têm planejado e conversado sobre o que implementar, o que desenvolver? Bom, como você diz, o desafio nosso vai ser muito grande, né, Fabiano?
nós vamos suceder a sua gestão, você como presidente, doutor Vernon como tesoureiro, né? Então, Secretário. secretário. E assim, eu falo que é praticamente uma unanimidade entre os colegas, né? Que a gestão de vocês foi muito boa, né? Muito correta, muito ética, pautada na parte científica, né? Eu acho que como diz, a cereja do bolo aí foi esse curso agora, recente, né? De face e nariz. Foi muito bem falado e muito bem comentado por todos, né? E manter o sarrafo alto, né, ele é difícil, ele aumenta ainda mais a responsabilidade nossa, né? Porque é natural que haja uma comparação, né? Então, eu acho que o foco da minha visão, eu acho que foi muito o que a gente comentou aqui. Eu acho que foram as duas vertentes aqui que foi mais comentado ao longo desse bate-papo nosso aqui. Primeiro, essa parte científica, que é o principal, acho que é o norte da nossa especialidade, da nossa sociedade, né? Manter os eventos, né, de alto nível científico, né? Tanto com os colegas aqui da nossa regional e, na medida do possível, trazer outros colegas também de outras regionais, né? E até fora do país, né? Se possível, né? Para a gente crescer, né? Sempre baseado na ciência, né? E a outra vertente é a parte das mídias sociais, eu acho que da informação. Acho que a gente tem uma grande responsabilidade de informar a população, né? Informar sobre a cirurgia plástica, o que é a cirurgia plástica, o que é a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né? Informar as pessoas a buscar, né, o profissional correto e devido, né, para aquele respectivo procedimento, né? Então, a gente tem essa grande responsabilidade também de informação, de informar a sociedade. Não, isso aí é fundamental, né? Tanto parte científica quanto esse caráter informativo. E outra coisa que é fundamental também para a gente conta com o apoio, né, de quem tem mais experiência, você, os outros presidentes que passaram, né? Eu acho que a gente tem que estar sempre unido, né? E a gente sempre tem que entender, e é que nem aquele ensinamento, né? A gente sempre tem que ouvir quem tem mais experiência que a gente. Então, é assim que a gente vai conseguir se fortalecer, né? Tentar buscar sempre melhorar, manter o sarrafo alto. Você chegou lá, a gente precisa manter, o desafio então continua. E eu tenho certeza, assim, o Dr. Vernon já participou da gestão, da sua gestão. Vai trazer essa bagagem, né? Vai trazer, e a gente conta também não só com o seu apoio, com o apoio de todos os outros. Acho que a ideia é a gente se unir. A gente antes estava comentando, eu acho que um dos problemas que nós enfrentamos, cada um abre o seu consultório, fica cada um no seu lado, né? Isso a gente não vê às vezes em outras especialidades. Eu acho que a gente tem que bater muito nessa tecla da gente estar unido e para a gente se fortalecer como sociedade. Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que o Rodolfo tem razão. Na minha época, quando eu cheguei aqui, nós tínhamos uma reunião a cada 3 meses da sociedade, a gente se conhecia mais, a gente trocava mais informação entre os colegas e, infelizmente, isso foi acabando. Tinha as comissões, comissão de defesa profissional que funciona muito bem, colega tem algum problema com o paciente e começa a afetar o relacionamento, antes que o paciente se sinta perdido, sozinho, vai procurar a ajuda de estranhos, tem uma comissão de colegas mais experientes dentro da sociedade que vai procurar ajudar esse colega. Comissão de ética médica para orientar os colegas quanto às suas condutas dentro da sociedade, porque nós temos regras. Se você participa dessa sociedade, você tem que seguir as regras. Essas reuniões integram mais os colegas, vê quem está fazendo coisas boas, traz para ele falar, entendeu? Fora de congresso, fora de jornada,
A gente tem uma certa limitação, porque a sociedade hoje, a nacional hoje, restringe um pouco a nossa ação. Antigamente, cada regional fazia sua jornada, seu congresso, seus encontros, seus simpósios. Hoje você tem que pedir licença para a nacional. E a nacional já tem isso tudo estruturado. Quer dizer, já vem pronto de fora. Nós não podemos nem contribuir. Isso aí. Então, nós temos uma limitação. Dentro dessa limitação, vamos ver se a gente consegue unir mais os colegas. Cada um tem seu consultório, seu feudo, não encontra com outros, raramente encontra, ou se alguém participa dentro do hospital. Eu opero no hospital que tem 5 colegas, sendo que 2 são ex-alunos meus do Hospital HGG. Não se encontra, não conversa, não sabe o que está fazendo. De vez em quando eu invado a sala de alguém que está operando lá para ver o que ele está fazendo. Porque às vezes tem coisas interessantes que a gente tem que aprender. E contar com a ajuda do CRM também na nossa regional para começar a orientar mais os colegas e aqueles reincidentes passa para o CRM resolver. Então nós temos que ter essa união entre nós e saber quem está fazendo o quê e que se pode aprender com a gente ou a gente aprender com eles. E vamos ver o que a gente pode fazer nessa regional. Porque suceder essa sua administração vai ser realmente um desafio. Mas nós temos um monte de gente que acreditou na gente. E a gente vai ter que fazer alguma coisa, não melhor, mas pelo menos igual à sua gestão. Eu também participei, menor aparecimento, mas nós participamos dessa regional. Alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria de falar de algum assunto? Deixa eu ver. Você tem aí o doutor Vernon? Eu não tenho. Foi muito bom, muito elucidador e muito esclarecedor. E outra coisa, é original, porque nenhuma outra diretoria da sociedade chamou os novos representantes para vir conversar e ter essa conversa franca aqui entre nós. Tá vendo como a voz da experiência é importante? Se É, tivesse ó. informação, eu não sabia. Nenhuma- Assim, já é mais um ponto, né? Positivo. Nenhuma realmente outra não- regional, ou nenhuma outra diretoria da regional chamou os novos representantes que assumirão para vir falar. Eu simplesmente eles entregam a regional e tchau e benção. Nós estamos contando com a ajuda dos colegas, entendeu? Doutor Caluf, os mais antigos aí, doutor Caluf, doutor Ronaldo Bufaisson, o doutor Snar, o doutor Edio Magalhães, o doutor, estava com a gente agora no congresso lá, Paulo Diniz. Então nós contamos com a sua própria ajuda também, no que vocês puderem nos ajudar nessa nova empreitada que nós começamos a partir de janeiro. E tenho certeza que não vamos frustrar quem depositou a sua confiança na nossa chapa. Leandro, eu acho que, como diz, é mesmo agradecer o espaço, assim como o doutor Vernon comentou aqui, é algo inédito, né, de ter tido essa ação, né, essa atitude de chamar a nova comissão que vai assumir. Então, assim, eu acho que foi vamos dizer assim, um bate-papo produtivo, para nós, né, franco, aberto. O Dr. Vernon já tem a experiência da idade e a experiência de já estar nessa gestão. Para mim, para o Rodolfo, como se diz, é um desafio novo, né? E a gente está, como se diz, animado pelo desafio, né? E também a gente espera ter, né, o apoio e a gente está aberto vamos dizer assim, as orientações, eu falo do pessoal, né, mais antigo, que já passou pela comissão, né? Então, assim, a gente está aberto a aprender. Eu acho que isso aqui é um novo desafio na nossa vida e a gente vai procurar fazer da melhor maneira possível, né? Para que a
sociedade cresça, né? E a ideia é como se fosse como se diz, uma corrida do atletismo, né? A gente está pegando o bastão agora a partir de janeiro e a gente espera levar esse bastão, né, de uma forma ainda melhor para o próximo e que assim seja, né? Eu acho que a gente tem que sempre ter a ideia de evoluir, né? E sempre aproveitar tudo que foi feito de bom, né? Claro, sempre às vezes implementar, adaptar com as mudanças que elas vão surgindo, né? Tudo é dinâmico e é isso. Eu acho que já foi falado bastante coisa e agradecer o espaço que você cedeu para a gente aqui. É muito bom, Fabiano, porque a conversa nossa aqui é olho no olho, não tem rodeio. Eu acho que a gente, além de colega de profissão, a gente é amigo. Isso é importante, né? A gente, entre amigos, a gente sempre fala a verdade. Se uma coisa não tá boa, a gente chega e conversa. E o objetivo meu, do Arthur, do Dr. Vernon aqui, eu acho que é fazer o melhor, né? Fazer o melhor, dar o melhor nosso para a sociedade, para a nossa regional crescer ainda mais, né? E eu acho que nada resiste ao trabalho. Se a gente quer trabalhar, a gente está empenhado naquilo ali, então tem tudo para dar certo. Vai ser difícil? Vai, porque o sarrafo tá alto. Mas nós estamos aí para poder dar o nosso melhor. Bom, bom, a gente então chegando já no momento da gente terminar, e eu queria, em nome da Regional Goiás, agradecer, né, a presença de vocês aqui, agradecer, conheço vocês já há muito tempo, fico muito contente, né, de ter conhecido vocês trabalharam comigo na época que eu estava no GOL, fico mais contente ainda de que vocês hoje estão lá tocando o GOL, coordenando as diretrizes que tem que aprimorar. Vou cobrar os trabalhos para publicar, porque eu já até mandei, eu falei, ó, vocês correm atrás disso, porque isso é fundamental, porque nós temos colegas, material, tudo, e falta essa iniciativa. Eu sei que às vezes falta pegar no pé, fazer estímulo, mas é essencial para que a gente cresça e para que os nossos membros que têm algum destaque nisso também sejam conhecidos lá fora, né? Então, assim, isso é muito importante, porque eu acho que esse é o caminho que os mais jovens depois têm que seguir e percorrer. O caminho de crescimento, ele não é do dia para a noite, ele não é o do plim-plim do Instagram, ele é algo que é construído dia a dia com a ajuda de colegas, né? Agradecer aqui pessoalmente o Vernon, né? Eu acho que eu não posso deixar de agradecer isso publicamente, por todo o apoio e suporte que o Vernon e o Henrique me deram durante essa gestão. Se essa gestão teve algum impacto, se ela convocou mais colegas a quererem participar e fazer crescer a nossa sociedade, foi porque eu tive apoio do Vernon e do Henrique. Vernon, todo o suporte, todo o apoio, quantas conversas a gente teve lá de madrugada lá. A esposa do Vernon, desliga esse telefone! E a gente, peraí que nós vamos resolver algumas coisas aqui que a gente precisa apontar e tocar isso para frente para que as coisas ocorram de uma forma adequada. Então, muito obrigado a vocês e desejo mesmo sucesso. Contem com o meu apoio, com o meu suporte, o que eu puder ajudar vocês, com certeza eu vou estar cooperando aí para que também vocês, em tudo, dêem um sucesso.